7 anos de Manchester City. E o que vem depois? Qual que é o seu planejamento de carreira aí? O que você já está inventando que a gente possa saber? Apesar de que tem muita história ali como jogador ainda, recém-renovado seu Sim, contrato. eu acho que o meu pós-carreira provavelmente vai ser muito próximo ao futebol, sabe? Me vejo assim muito ligado ao futebol. É uma coisa que me deixa muito feliz e muito contente estar no meio do futebol, sabe? Principalmente em atividades próximo ao campo, assim, até pela experiência que eu adquiri nesses últimos anos, pelo conhecimento que eu adquiri também e pela relação que eu tenho com outras pessoas, a minha vontade de aprender também, sempre perguntando, sempre conversando, a facilidade de entendimento em alguns assuntos também, isso daí acaba facilitando, sabe? Então, eu me vejo, por incrível que pareça, eu fiz um curso já na Universidade do Futebol o ano passado, online, e foi bem bacana, assim, a interação entre os alunos, a troca de ideia, muito bacana. E no futuro, não sei ainda o que realmente será, mas eu posso confirmar para vocês que vai ser alguma coisa bem dentro do futebol, relacionado ao futebol, e aí a gente vai ver qual que vai ser a melhor área para atuar. Mas eu estou bem ansioso e na expectativa muito grande para. Eu sei que está longe ainda, né? Mas é um desafio novo, assim, que acaba mexendo e esquentando bem o coração da gente, sabe? Ano passado, 2019, o Brasil recebeu aí alguns técnicos estrangeiros, né, que balançaram aí o futebol, né? Nós tivemos aí o Jesus no Flamengo, que ganhou tudo que jogou. Tivemos o Sampaoli, que mesmo com elenco mediano conseguiu aí o segundo lugar. E esse movimento continuou nesse ano, né, com o Internacional. O Santos também trouxe o português, que já foi embora. O Flamengo agora trouxe o espanhol. Queria que você comentasse um pouco, Calçade, como é que você vê o papel do técnico na qualidade do jogo hoje? E uma segunda pergunta é o seguinte, nós estamos aqui do lado da Argentina, países vizinhos, e temos os técnicos argentinos fazendo um imenso sucesso lá nas grandes ligas. Como você explica aí essa diferenciação dos argentinos do brasileiro? Bom, a Associação dos Treinadores de Futebol Argentino, né, tem mais de 50 anos, né, dando curso também, né? Então, assim, já existe uma certa experiência e principalmente uma preocupação, né, com isso, né, com o conhecimento, né? Falar em conhecimento é quando você leva a conversa com, né, o povo quer desaparecer, tal, porque é um palavrão. Mas o futebol vive disso também. Por que no futebol não? Por que a gente tem que negar isso no futebol? Que o conhecimento faz toda a diferença e faz para os treinadores também. Assim, durante um tempo a gente quis minimizar a importância dos treinadores. E eu não estou nesse time que diminui. É só o jogador. Tá bom. Claro, gente, se eu tenho grandes jogadores, eu tenho um ponto de partida para o meu trabalho excepcional. Eu adoraria. Né? Qual é o treinador que... Não, eu só quero jogador desconhecido que não fez nada ainda. Não. Você quer os melhores. Você vai lá para o Guardiola agora e fala, Guardiola, aí o Messi está dando sopa. Você quer? Não, Messi, não, tá, quero. Né? Pô, mas você é o Guardiola, você não precisa do Messi. Não, preciso. Por quê? Né? E que mal tem nisso? Né? Qual é assim, o chefe, cozinheiro, que quer produtos estragados ou produtos que não sejam... A qualidade do produto é o que você mais ouve, né? E aí tem que ter a qualidade do chefe, em saber preparar o produto. Um chefe que não sabe preparar o produto vai estragar o produto bom. E o produto bom, né, na mão daquele chefe, produto ruim na mão de um grande chefe, às vezes não vai funcionar. Então, entendo a importância, entendo que o futebol brasileiro, eu acho que os treinadores acabaram ficando institucionalizados aqui com o nosso dia a dia, com essa dinâmica que nós temos no futebol brasileiro, que é de trabalhos muito curtos. Então, quando você chega para sobreviver, porque você está lá sendo julgado pela sobrevivência de um projeto que não é só do treinador, é de um monte de gente ali. Então, o trabalho da sobrevivência nem sempre é um trabalho rico. Às vezes, geralmente, o trabalho da sobrevivência é um trabalho pobre. Né? E os treinadores brasileiros, a maioria, nunca se preocupou em buscar conhecimento. Assim, eu lamento profundamente quando eu começo a ver um monte de foto abraçado em treinador importante e que passou lá e isso não é capacitação.
A capacitação é algo mais importante. Senão, Medina venderia fotos com treinadores na Universidade de Futebol e não cursos. Né, Medina? Ó, eu estou trazendo o Klopp aqui, vai todo mundo abraçado no Klopp. Estão todos atualizados. Não estão. Então, assim, eu me preocupo muito com isso, né? Eu lamento. Agora, é algo que vocês experimentam no dia a dia da Universidade de Futebol, vocês sabem muito bem. Quando vocês hoje vão para a base, vocês vão para a galera que está chegando, e eu não estou falando de idade, estou falando de gente que está buscando oportunidade, sejam elas mais velhas ou mais novas, mas que são oriundas do conhecimento. As bases dos clubes, elas estão bem diferentes. Mas, nossa, você faz cursos, faz aqui, por exemplo, quando você conversa com o Eduardo Barros, que sempre deu curso aqui na Universidade de Futebol. Eu tive o prazer de ouvir o Eduardo semana passada num curso. Quando você com o Rodrigo Leitão, também curso na Universidade do Futebol. Você está falando de gente que está vindo aqui há muitos anos, batalhando, não são assim tão meninos, mas encontram uma barreira muito grande de levar seu conhecimento para o ambiente do profissional, mas o conteúdo é absurdo. Se você pega, vou dar exemplo, pegue times da base e olhe os goleiros. Só isso, não precisa olhar mais nada. Olhem os goleiros da base, saindo jogando, fazendo leitura, entendendo superioridade lá no meio de campo, esticando uma bola, porque tem superioridade ali, dando passe, quebrando linha. Isso aí está na base. Mas não está no profissional. Quando vai fazer no profissional, ai meu Deus, por quê? Porque é difícil. Aí entra também o jornalismo esportivo, né? Você pega um goleiro que joga adiantado. Os goleiros hoje mais modernos, atuais, contemporâneos, jogam adiantados. Eles vão tomar um gol por ano, um gol a cada 2 anos, por cobertura. Nesse dia, eles serão sacrificados, os goleiros e os treinadores. Só que quem vai criticar essa postura não fez a conta de quantos gols esse goleiro evitou simplesmente saindo e interrompendo um contra-ataque. Quer ver o lance clássico? Qual é? Lembre Cássio, Libertadores 2012, Diego Souza. O Diego vem e o Cássio vai recuando. O Diego vem e o Cássio vai recuando. O Diego vem e o Cássio vai recuando. Aí o Cássio faz a defesa dessas que quando o jogador vai para casa, ele fica pensando, né? Como é que eu fiz isso? Mas ele fez. Então é o seguinte, um goleiro hoje, talvez, que joga adiantado, talvez aquela bola, a hora que ela entra, ele vem dar um bico. Ele não seria reconhecido por essa defesa fantástica. Mas ele passa um ano todo se livrando desses momentos. Então, é um jogo que a gente tem que estar atento o tempo todo para entender o que muda, as dinâmicas, né? Não ter o certo, o errado. Tem, sim. O que está acontecendo? A gente precisa conhecer, mas envolve jornalismo esportivo, treinadores, o público brasileiro, a formação que nós somos capazes de ajudar, ou na deformação desse público que nós somos responsáveis também. Então, é complexo, não é sistêmico, né, Medina? Hoje no Brasil, a gente percebe já vários clubes com a preocupação de instituir um projeto técnico de futebol. Né? Vejo isso como fundamental, né? Até para que possa ocorrer com mais frequência aquilo que você citou há pouco, né? De o clube saber que estilo de futebol ele quer para o seu clube, né? E ir atrás do treinador com esse perfil adequado, né? Entre tantas outras vantagens, né? Que um clube de futebol teria se tivesse o seu projeto técnico. Né? Infelizmente, ainda não é possível isso, porque a maioria dos dirigentes é amador, né? E não tem essa percepção ainda. Mas, pouco a pouco, a gente já vê esse movimento no Brasil. O que você acha dos clubes brasileiros cada vez mais ter essa estrutura e esse projeto técnico mais claro? Né? Porque não é hoje. Né? Hoje você vê assim pelas próprias contratações, né? Sai um que joga de um jeito, o próximo é o contrário daquele, né? E realmente é
É lamentável, no meu modo de entender, que a gente está na segunda década do século XXI e não avançamos nisso ainda. O que você pensa a respeito? Aí eu tive uma experiência pessoal em relação a isso. Na época, fui convidado para trabalhar num time, que era um time que entendia que meu perfil era adequado, sei lá quanto tempo, 5, 6 anos atrás. E aí depois, não, enfim, aí eu disse que não podia falar naquele momento, falaria no final da noite, tal, mas aí eles não me ligaram mais, no meio da tarde contrataram um treinador com um perfil completamente diferente do meu. Completamente diferente do meu. Isso, para mim, é falta de convicção, primeiro, né? Porque um fato é, de repente, eu quero um treinador com o perfil do Falcão, aí não deu, por motivo ou outro, eu pego alguém, o Paulo Roberto, que é diferente do Falcão, mas que tem o mesmo perfil de jogo. Aí a convicção, né, que o clube tem de como é que vai ser o gestor do futebol, do técnico, no caso. Eu acho que tem várias coisas aí, porque acho que a coisa não tem só uma, né? Você tem que pegar um treinador que você, primeiro, que consiga mostrar para você as condições e a capacidade que ele tem, né? Segundo, tem que ver se o que ele entende como ideia de trabalho, de time, de fazer um time jogar, tenha condições de ser feito naquele clube, se aquele clube tem jogadores e peças suficientes e qualidade para fazer aquilo que ele quer. Por isso que essa entrevista com o treinador, essa conversa, esse conhecimento, porque Medina, eu cansei de receber convite e me pediu assim, eu sempre faço algumas perguntas para o gestor, para o presidente, enfim, para a pessoa que vem conversar comigo. Eu pergunto, o que você pretende com esse grupo de jogadores que você está me contratando? Ele vai, eu pretendo, sei lá, chegar na Libertadores. Eu digo, não, você não vai chegar na Libertadores com esse time. Você tem potencial para contratar? Isso assim, não. Então, eu vou agradecer, mas eu não vou, porque eu vou ser demitido daqui a 1 ano e meio, daqui a 1 mês e meio. Por quê? Porque você vê que, às vezes, a exigência de quem te contrata é muito maior daquilo que você pode propor ao treinador em termos de qualidade de plantel. Então, como eu tenho muito respeito pela instituição e muito respeito a mim, principalmente, eu acho que a gente tem que... Não pode ficar pulando para cá e pulando para lá. Nada contra ninguém, cada um faz o que achar que tem que fazer, né? Mas eu não gosto de ficar treinando um time hoje, daqui a 3 meses treinando outro, porque isso não me dá condições de ser um trabalho sério. Então, eu acho que a técnica, para mim, eu acho importante você ter essa convicção. O que eu quero para o meu time? E vou em busca de um profissional. Você tem razão, Medina, isso é muito raro no Brasil ter um clube que faça esse tipo de diagnóstico de que tipo de treinador eu quero, que tipo de jogo eu quero que o meu time apresente. Para isso, eu vou buscar um profissional. O que nós temos visto, principalmente eu que trabalho em outras indústrias, né, é que o futebol vem se transformando muito a partir dos seus profissionais, né? Te ouvindo, é uma história que eu acho que consolida essa constatação e tantos outros profissionais incríveis. O que o futebol do Cruzeiro, o que você, na sua liderança, tem feito para o desenvolvimento, para a conexão dos seus executivos? Eu acho a primeira premissa que a gente fez aqui para poder modificar um pouco a visão de como a gente vê futebol e vê indústria, eu guardo comigo muito e falo até em algumas entrevistas que eu já dei aqui, quando eu fui em fevereiro desse ano agora para o All-Star Game em Chicago, eu fui convidado para ir até lá, e aí conversando com o Rodrigo Vicentim, CEO da NBA, e quando ele pergunta, o que você acha que a NBA vende? E eu achei que eu era muito esperto, que a resposta era óbvia, eu falei, basquete. Aí ele falou, não, a NBA vende conteúdo. Né? Então, e mostrando como a NBA monetiza com isso. E eu sempre fui fã de esporte americano, sempre que eu estou nos Estados Unidos, eu faço questão de ir a jogos da NFL, da NBA, que eu admiro, por causa daquela expressão que a gente fala do sportainment, né? Eles saem do jogo, às vezes o menos preocupante é o que está acontecendo ali na quadra, né? Ou no campo. Mas é tudo aquilo que envolve aquela atmosfera, é o fato de você sair do bar tomando uma cerveja, você vai na loja comprar, você já está mais suscetível a gastar dinheiro ali, né? E por aí vai. Então,
a gente quis implementar e mudar isso aqui, sabe, Luiz? Então, para a gente fazer essa conexão, eu trouxe executivos de mercado. Então, hoje eu tenho aqui uma head de Brand Experience, que a gente trouxe, que tem experiência de Audi, de Facebook, de Heineken, que está aqui para tratar não só da nossa marca, mas como da nossa marca para outras pessoas, né? E da interação da nossa marca com os nossos outros patrocinadores. Eu tenho hoje aqui um head de inteligência e CRM, é ele que cuida do meu sócio-torcedor. Não é como muita gente faz aquele movimento de colocar no seu sócio-torcedor um cara identificado com a torcida, um grande cruzeirense que era blogueiro, porque esse cara fala para a torcida. Eu preciso de números para que eles me expliquem o que é certo, o que é errado e como que a gente vai traçar o nosso futuro. Então, a gente quis trazer esse elemento de profissionalismo e entretenimento para dentro do clube. E aí eu estava até abrindo aqui para você ver. Eu acho que se você abrir hoje a nossa missão dentro do Cruzeiro, dificilmente você vai ver uma missão dessa em outros clubes, que a gente colocou, que a nossa missão é ser um protagonista no cenário esportivo, impactar positivamente a trajetória das pessoas, oferecendo entretenimento de qualidade e promovendo transformação social. Então, a gente entende que dentro de um clube de futebol a gente tem que ter o desempenho esportivo, mas mais que isso, a gente tem que fazer entretenimento e acho o elemento de responsabilidade social muito forte para um clube de futebol, muito forte. Eu acho que é fundamental que isso seja explorado. Eu vejo até além. O meu doutorado, que eu curso em Portugal, a minha tese versa sobre o esporte como instrumento de cultura de paz, né, aliando como que o esporte pode ser fundamental para as mudanças do mundo e as resoluções da ONU que tratam sobre a cultura de paz. Então, a gente tem uma veia muito forte disso aqui no Cruzeiro. Nós, por exemplo, instauramos um comitê de inclusão social e diversidade, no qual a gente discute diversas formas de inclusão e aceitação de minorias, de como que a gente pode colocá-los aqui. Então, eu faço semanalmente, minha forma de comunicação com os torcedores aqui é uma live semanal. Então, eu falo pelo canal do YouTube do Cruzeiro, nós temos tradução em Libras dessa live. Hoje a gente tem o Cruzeiro em Libras, toda semana a gente tem um informativo feito em Libras também. E é uma coisa que a gente usa, e assim, o Cruzeiro começou ganhando, todo mundo estava achando lindo. Hoje o Cruzeiro está perdendo, eu só tomo porrada por causa da live. É só marketing. Não é a minha forma de comunicação. E eu acredito nesse projeto e eu vou manter ele, independentemente do resultado dentro de campo, né? Então, a gente continua fazendo isso e estamos tentando enxergar e fazer isso de forma diferente, né? Assim, a gente pegou o futebol de pandemia, quer dizer, assumimos o mandato no meio da pandemia. Como ganhar dinheiro sem ter público no estádio? Foi daí que a gente foi para o mundo digital. Então, hoje eu tenho aqui uma superintendência de inovação. A gente está o tempo inteiro pensando em como fazer coisas diferentes para poder monetizar, né? Onde que as pessoas estão indo num clube normal de futebol aqui, então é para lá que nós vamos. As nossas reuniões são nesse sentido hoje, de buscar isso aí de forma diferente para poder trazer novas soluções para esse mundo que é muito mais do que futebol, que a gente entende, né, que é entretenimento. Então, acho que passa por aí. A nossa conexão hoje é com pessoas profissionais, muita cooperação. Isso é uma coisa também que eu via muito em clubes de futebol, onde estava enraizado você ter profissionais indicados por conselheiro, etc. e tal. Tinha diversos nichos que ninguém podia mexer e eram nichos combativos e não cooperativos, porque a ideia do outro não é minha, então se a dele for boa, ele é melhor que eu. Então, isso aqui a gente acabou completamente, que vem de identidade organizacional. Então, hoje eu falo, quem não é cooperativo não trabalha no Cruzeiro. E já tivemos caso de demissão aqui de quem não foi cooperativo nesses 3 meses, quando a gente sentiu muito egoísmo aí no desenvolvimento de projetos conjuntos, né? Então, acho que isso que é o fundamental hoje, enxergar a coisa de forma macro e estar cercado das pessoas certas para pensar diferente. Uma entrevista recente que você deu para o Paulo Calçade e o Eduardo Tega, você fez um comentário, você deu uma aula praticamente, como está dando agora aqui para a gente, né? Mas teve um ponto que me intrigou, né, que eu permita discordar um pouquinho, se eu entendi bem o que você colocou, né, que não faltam bons profissionais aqui no futebol brasileiro, né? E eu até concordaria que nós temos excelentes profissionais aqui no Brasil, né, mas eles se caracterizariam numa elite, né, de competência que a gente tem aqui. No geral, analisando o ecossistema do futebol, eu vejo particularmente que há muito que se fazer em termos de capacitação profissional. Mesmo porque, às vezes, a gente vê que esses próprios bons profissionais ainda têm uma cabeça linear, vamos dizer assim, né? Não pensa o futebol de forma sistêmica, né? E, para isso, a gente vê, nós, na Universidade de Futebol, batalhamos muito para que haja essa competência dentro de um olhar não cartesiano, mas de complexidade mesmo, que é a vida, né? Não só futebol. O que você pensa sobre isso? Cara, a gente não vai discordar aqui, tá? A minha posição é o seguinte:
O processo de profissionalização do futebol brasileiro é como uma corrida de maratona. Tá? Ou seja, sabe Jogos Olímpicos, aquela corrida de 100 metros, né? Todos os corredores saem e chegam ao mesmo tempo. Já na maratona é bem diferente. Você tem sempre uns corredores elite que estão liderando lá na frente, disparados. Aí tem um espaço, aí tem os intermediários que estão já atrás, mas também correndo. Aí tem outro espaço e tem aqueles lá atrás, sabe, os gordinhos, enfim, que já estão andando, já não estão correndo mais. Enfim. E a notícia boa é que todos estão caminhando na mesma direção. A linha de chegada é a mesma para todos, mas não uniformemente. Ou seja, você tem clubes de elite que estão liderando esse processo, não são muitos, infelizmente. Você tem aí um bloco intermediário com um monte de clube também já indo na direção certa, um pouco mais lentamente, ainda tem aqueles que ainda recusam a acelerar o passo. Quando eu disse para o Calçade que existem bons profissionais de futebol brasileiro, eu acredito nisso, eu conheço vários deles. Falta profissional? Sim. Por exemplo, recentemente, um clube que vocês têm bastante conhecimento, lá de Curitiba, eles me ligaram esse fim de semana para dizer, cara, a gente não consegue achar um profissional de marketing que possa nos ajudar como a gente quer. A gente já falou, entrevistou várias pessoas e tudo vem aqui com aquela mentalidade de futebol, cabeça antiga, mundo analógico. Agora, se nós compararmos com 10 anos atrás, o progresso foi muito grande. Se, por um lado, não há como negar que muito há de ser feito, também negar o progresso que existe seria profundamente injusto aos clubes e aos profissionais que promoveram essa melhoria. Sim, ainda existe uma demanda por capacitação, treinamento, enorme demanda. Mas o meu ponto para o Calçade e para vocês é o seguinte: existe muito profissional bom no Brasil que não consegue trabalhar porque os clubes não os deixam trabalhar. Na área comercial, então, que é a área que a gente atua mais fortemente, é uma vergonha. Os caras são contratados, não tem dados, não tem informação, o clube não quer investir nisso e fala, ó, me arruma um patinador. E fica aquele maçarico na cabeça dos caras, cadê o patinador? Cadê o patinador? Cadê o patinador? Cara, isso é uma pressão insustentável em cima do cara. Eles têm que arrumar qualquer patinador, não há alinhamento de expectativa, não tem combinação de resultado, não tem, sabe, nada. E aí o passeio não dá certo e a culpa é do cara. A culpa não é do cara. A culpa é de uma mentalidade do clube de eu quero um cheque agora a qualquer custo. E quando isso impera, certamente você pode ter um cheque a curto prazo, vai ter um patrocinador infeliz que não vai renovar com você lá na frente, e você pega bons profissionais, mas dão a eles as prioridades erradas e não dão a eles oportunidade de trabalho. Então, eu acho que, sim, concordando com você, existe uma demanda nesse mercado que está mal atendida, mas digo para você, você pode pegar o melhor, você pode trazer o Javier da La Liga e trazer para o Brasil para trabalhar num clube. Ele vai fracassar em 3 meses. Não porque ele não é preparado, é porque o clube não vai dar a ele as condições e o tempo necessário para ter sucesso. Marcília e Renata, eu não sei, no meu modo de entender, 2 coisas do futebol atual me incomodam bastante, né? Uma é a aglomeração das reclamações dos jogadores em torno do árbitro, né? E a outra é o ponto que o Marcília citou, inclusive, da demora, né? da decisão do VAR, né? Inegavelmente, né? Acho que todos estamos de acordo que o VAR veio trazer mais justiça nas decisões, né? Nós estamos aqui discutindo detalhes, mas isso é inegável, né? Então, eu faria uma pergunta. Como conciliar a justiça, né, com mais agilidade? Isso eu perguntaria para o Marcília. E para a Renata, em seguida, eu gostaria que ela desse a opinião, né, a sua opinião, Renata, sobre como coibir, né, de alguma forma, essa aglomeração exagerada. E hoje eu noto que não é só no Brasil, né, também essa mania ela começa também a ser percebida na Europa, né, de aglomeração para reclamação em torno do árbitro, né? Primeiro, eu ouvi o Marcília em relação a essa, né, como conciliar essa justiça que o VAR está trazendo mais, porque o árbitro não tinha condições de tomar, né, algumas decisões, né, pelas limitações humanas até. Como agilizar isso, Marcília?
Bom, essa é a grande discussão. É a justiça, ou seja, é a eficiência em relação à eficácia do processo, que são coisas diferentes, eficácia e eficiência, né? Todo o VAR ele entrou, né, quando eu falei a partir daquele ponto de inflexão da Copa 2010, porque os próprios patrocinadores passaram a ficar incomodados de ver suas marcas relacionadas no esporte, onde aconteciam erros que na televisão eram muito graves e que aí colocavam em xeque a lisura da competição. Todo mundo passava a discutir. Não, para um pouquinho, não pode. Isso aqui, esse juiz foi comprado, esse jogo foi comprado, a FIFA vendeu, o árbitro estava não sei o quê. Né? Isso, pelo menos, esse tipo de discussão praticamente se encerrou, porque esse tipo de erro gravíssimo não acontece. Então, já reduziu muito. Então, já se produziu muita justiça. Está se produzindo muita justiça. A questão toda, e aí a Renata também, como conversou, é a agilidade do processo. É a ferramenta que se usa. É o treinamento de quem vai usar. É aquele que fica, como a gente brinca, entre a cadeira e o computador. Ele não tem que ser protagonista. A Renata falou sobre isso. No Brasil, logo que o VAR entrou, parece que os árbitros de vídeo tinham que, de alguma maneira, dar uma satisfação para a comissão de arbitragem ou para o público. Já imaginou se eu fui lá de árbitro de vídeo, estou ganhando e não entro nem uma vez, o que vão dizer de mim? Não, o que vão dizer? Vão dizer que tu trabalhasse muito bem e não atrapalhasse o árbitro de campo. É isso que eu penso, né? Enquanto que eles acham que não, se eu não falar nada, eu não estou trabalhando. Não, tu está trabalhando bem. Quanto menos tu entrar para atrapalhar, tu estás trabalhando melhor ainda. Né? E esse treinamento, a Holanda, que foi a primeira a desenvolver esse processo, eles levaram 2 anos de treinamento intensivo, 2 anos. Aqui não levaram 3 meses. Quer dizer, na Inglaterra, a gente vê na Premier League, entram muito pouco. Na Alemanha, meu filho mais velho mora lá em Munique, né? Há 10 anos. Já estavam falando, inclusive, em acabar com o árbitro de vídeo. Só não acaba por uma questão política com a FIFA. Mas vocês notam a interrupção no campeonato alemão? Grandes interrupções. Até outro dia tiveram que fazer voltar um time do vestiário para bater um pênalti. Mas na Inglaterra também. Mas o árbitro de vídeo viu, os jogadores estavam saindo. Mas, de uma forma geral, a interferência é muito pequena. E aí entra a cultura, que a Renata falou. A cultura é fundamental nisso tudo, desse processo de justiça e de agilidade. É você acreditar nas pessoas. O anglo-saxão ele é diferente do latino. Se no Japão e na Bolívia é diferente, tem a ver com a corrupção e com o PIB, tem a ver com a educação. Tudo começa na educação. E aí você vai chegar no patamar mais elevado, das pessoas acreditarem naquilo que o profissional está fazendo. E erros vão acontecer. Então, esse profissional ele tem que ter a consciência de interferir o mínimo possível. De acreditar no seu colega que está dentro do campo. É ele que tem que decidir. Isso é importante. E outra coisa, o fato de você não ir no monitor, que a FIFA orienta, o protocolo orienta, mas que o inglês não gosta de ir, é porque ele acredita no seu colega lá de cima do VAR. Como o VAR acredita no que está dentro do campo. Quer dizer, é todo um processo de cultura e de educação que é diferente do anglo-saxão para o latino, para os povos latinos. E aí faz com que haja uma maior agilidade no processo e de menor interferência no processo. E aí, evidentemente, se nós temos essa cultura e essa maneira de queremos ser protagonistas de algo que deveria ser do árbitro de campo, se o VAR quer ser protagonista, então que ele seja melhor treinado. Insistentemente treinado, exaustivamente treinado, como foram lá antes. E continuam sendo agora. Eu repito, 2 anos de treinamento intensivo e exaustivo até colocar o árbitro de vídeo no ar. Ou seja, estava tudo azeitado. A engrenagem estava funcionando de uma forma muito mais correta, muito mais inteligente, o jogo flui com mais naturalidade. E ninguém discute também. Decidiu, está decidido. Renata, na Alemanha e na Inglaterra, no jornal no dia seguinte,
Está lá o nome do árbitro no cantinho, no pé da página, no final do que aparece ali a escalação, o nome do árbitro. Se bobear, nem o nome de bandeira aparece, Renata. Renata, você acha que é possível evitar essa aglomeração exagerada, no modo de entender, não sei o que você pensa, né, em torno da arbitragem para reclamações? Você acha possível, o que é possível fazer em relação a isso? Acho possível sim, professor. Na verdade, o que a gente precisa, né? A gente brinca que o VAR tirou um pouquinho daquela arbitragem raiz, né? Que eu já falo raiz, o Nutella. Então, aquela arbitragem raiz. Eu sinto falta, assim como o VAR tirou um pouquinho do futebol raiz, a gente sente falta desse futebol raiz, a arbitragem raiz também faz falta. Aquele árbitro que decide, né? Nos tempos do Renato era assim, o árbitro decidia no campo de jogo, ele tinha o controle do jogo. Essa informação vem muito do perfil do árbitro e dele ter o controle do jogo. Isso faz falta, personalidade. O árbitro, Renata, eu fui muito, entrei na arbitragem e fui fazer jogo de várzea. Eu falo que é a melhor escola que tem, é jogo de várzea mesmo, era a Copa Kaiser aqui em São Paulo, era a Copa Brahma, e é a melhor escola, porque lá você não tem policiamento, lá você não tem regulamento que defenda a arbitragem. Então você trabalha literalmente sob pressão. Se haja você não consegue... Hein, Renata? Haja adrenalina. Haja. Mas é gostoso, é muito boa essa adrenalina. E assim, se você não consegue trabalhar sob pressão, se você não consegue ter o controle do jogo ali, a federação para você também, a federação, a CBF, os jogos profissionais também vai criar uma certa dificuldade. Então, assim, falta, na minha visão, até uma questão de personalidade dos árbitros novos, de cumprirem a regra, de mostrarem que quem controla o jogo ali, e assim, aquela diferença importante e gritante. A autoridade não é autoritarismo. Então, o árbitro ele tem que ter autoridade em campo, mas não o autoritarismo. E isso você conquista. Hoje, o Rafael Claus, ele tem autoridade, ele tem respeito dos jogadores. Mesmo quando erra, porque o árbitro vai errar, é importante a gente falar isso, ele é um ser humano, está sujeito a erro, os jogadores acabam respeitando muito mais, mas porque ele adquiriu. No tempo do Renato, era uma arbitragem muito mais raiz, com muito mais personalidade. Eu sinto falta dessa personalidade hoje dos árbitros. E eu acho que tudo é uma questão de perfil. Pode parecer uma bobagem para alguns, mas a gente está aqui justamente na Universidade do Futebol, que estuda o futebol como um todo. E eu entendo, por exemplo, o seguinte, eu dou uma palestra que é gestão de carreira para os árbitros. E eu entro nisso na competência do chá, que é a competência, habilidade, conhecimento, habilidade e atitude, que é o que o mercado hoje exige de um profissional. E se você olhar, todas essas competências que exigem de um profissional, o árbitro hoje também tem que ter liderança, trabalhar em equipe, trabalhar sob pressão, etc., resolução de problemas, né? Outras coisas. E eu defendo até na questão do VAR um estudo de um perfil específico do VAR. E, de repente, hoje você tem o VAR, que é o árbitro de vídeo principal, o AVAR 1, que é o árbitro assistente do vídeo, e o AVAR 2, que é o bandeirinha que está lá, vamos dizer assim, para explicar mais fácil. Por que não você ter, de repente, nesses 3 componentes, um ex-jogador de futebol, ou um ex-treinador de futebol, não só ex-árbitro, que entende a dinâmica dentro do campo também, que entende o que é um contato físico faltoso e o que é um contato de jogo. Ali ele sentiu o contato, se jogou. Não, mantém a decisão do campo. Sabe, é diversificar. Eu vejo um novo perfil para o árbitro de vídeo. Mas eu acredito que no campo está faltando muito de personalidade, aplicação da regra. Quando eu vou dar uma aula, eu falo assim, sabe quem vai fazer o seu nome? Quando vamos dizer, curso de árbitros, né? Você. Você vai fazer o seu nome. Se você for aquele árbitro
que as pessoas vão falar assim, esse pode pressionar, que aguenta a pressão, foi você que fez o seu nome. Se você chegar no campo, os jogadores olharem e falarem assim, nossa, ó quem é o árbitro hoje. Esse não adianta nem conversar e pode ficar tranquilo que a arbitragem é boa, foi você que fez o seu nome. Então, o árbitro vai fazer o nome dele. Só que como está sendo feito esse nome? Qual é o perfil que hoje estão traçando para o árbitro em campo? É o árbitro que realmente consegue ter o controle de jogo ou é o árbitro que deixa tudo acontecer? Eu acho que a arbitragem também tem que envolver hoje muitas outras coisas que o RH de uma empresa busca no perfil dos seus funcionários. E aí sim a gente vai diminuir a aglomeração e o árbitro vai poder sim ter maior controle de jogo. É a minha visão, né? Assim, bem resumida, porque senão a gente fica aqui só falando disso. Você, assim, é evidentemente um apaixonado pelo futebol, né? Por isso eu gostaria de aprofundar um pouco esse ponto que você toca agora, né, em relação ao jogo em si, né, que é a atividade fim do futebol, né? Como é que você vê essa qualidade do futebol brasileiro hoje comparado com o europeu? Em termos, realmente, a gente sabe, né, o próprio Flamengo, né, o Atlético, entre alguns poucos outros clubes, a gente vê que a saúde econômico-financeira ela impacta na qualidade do trabalho técnico também. Nem sempre, né, porque a gente, na Universidade de Futebol, luta muito para provocar um olhar sistêmico, né, em cima do ecossistema do futebol, né? Tem a dimensão técnica, tem a dimensão administrativa da governança e tem a dimensão política, né? E muitas vezes essas coisas são muito fragmentadas, né? O que, no nosso modo de entender, é um prejuízo para o próprio desenvolvimento do futebol. Mas falando especificamente sobre o jogo em si, né, que eu sei que você é um apaixonado pelo jogo, mesmo pelos aspectos técnicos, vamos dizer assim, do jogo, o que você acha que pode ser feito, de que forma essa saúde dos clubes pode também repercutir de forma mais impactante na qualidade dos nossos atletas, das nossas equipes, dos nossos treinadores? Como é que você vê isso? Vou dar um exemplo de casa aqui, né? O meu filho tem 10 anos e aí sempre que eu coloco ele para assistir algum jogo do Campeonato Brasileiro, ele que acompanha muito o Campeonato Europeu e o Campeonato Italiano, ele olha e fala, mas por que eles são tão lentos? Né? O futebol brasileiro é tão lento, se erra tanto. Eu falo, calma, né? Não é bem assim, eu tento mostrar para ele que tem uma série de outros benefícios do futebol brasileiro. Então, eu estou com ele, viu, César? Estou com ele. Eu não consigo argumentar muito contra a visão que ele tem, mas tento trazer outros aspectos, especialmente mostrar que os jogadores brasileiros têm talento natural, tanto que eles se destacam no futebol europeu. Mas o futebol brasileiro... E aí, eu acho que é um problema, quando a gente sempre fala em gestão, o pessoal, quando me fala em gestão, pensa só em balanço, em números, e eu insisto, a gente sabe bem aqui, gestão é a soma das duas coisas, é o que tem dentro de campo, o esportivo, com o fora de campo. A gente tem falado muito em gestão fora de campo, está ignorando que dentro de campo eu preciso ter melhor formação de treinadores, melhor formação da base, uma estrutura melhor de jogo, um pensamento melhor de jogo, né? A gente vê muito essa questão do treinador no Brasil. Por que se troca tanto com o treinador? Primeiro que a gente não tem uma estrutura de gestão esportiva eficiente, né? Você não tem um diretor técnico que entenda do jogo, que pense a cultura esportiva, que saiba quem ele está contratando, que jogo esse treinador vai fazer de acordo com o elenco que tem. Aí você não tem um elenco equilibrado, né? Tem um treinador que normalmente varia o jogo de acordo com o cenário. Então, ele chega para jogar para frente, o time perde 3 partidas, ele já se fecha todo, já joga no contra-ataque, já fica trocando bola de um lado para o outro. Na Europa, quando você contrata um técnico, você sabe o que ele vai entregar. Ele vai trabalhar durante a semana e aquele jogo que ele pensa, ele vai colocar em prática. O Pirlo acabou de ser contratado pela Juventus, entregou o trabalho dele de formação como treinador UEFA Pro e no trabalho está descrito o que ele pensa sobre o jogo. Na primeira partida que a Juventus faz no Campeonato Italiano, está tudo ali. Você enxerga em campo tudo que ele escreveu. Porque ele pensou, ele estudou. O De Rossi acabou de jogar futebol, encerrou a carreira, convidaram ele para treinar a Fiorentina e ele falou, eu vou estudar primeiro, não posso treinar. Então, acho que a gente começa daí.
da visão de que o futebol ele precisa ter uma gestão eficiente em cima, né, um diretor técnico que entenda o clube, uma estrutura de contratações eficientes, até para usar melhor o dinheiro que tem. Não adianta você contratar sem pensar o que você está contratando. Então, hoje tem o uso de tecnologia, de scouting, de análise de desempenho. Tem uma série de ferramentas e instrumentos que vão possibilitar você contratar melhor um treinador, gastar menos na contratação do elenco, ser mais eficiente na formação desse elenco, e aí, com isso, você consegue ir, aos poucos, melhorando a qualidade do jogo. Porque aspecto técnico e qualidade técnica o atleta brasileiro tem. Quando ele chega na Europa, ele tem que aprender mas tem que aprender a entender o jogo, a dinâmica do jogo. O Paquetá sofreu muito aqui no Milan porque ele não entendia onde jogar. Qualidade ele tem, mas ele não conseguia entender onde jogar. Então, acho que o que precisa é associar esses aspectos de gestão que a gente conhece fora de campo, transferir para dentro de campo e tornar mais eficiente o uso do dinheiro e, com isso, melhora a qualidade do que você tem dentro de campo. Ouvindo, né, e fazendo paralelo agora com as outras indústrias, tem um componente do futebol bastante particular, né, que é uma indústria de paixões e milhões. Mas qual que é a sua visão? Porque se fosse de paixões e milhões, mas no paralelo com outras indústrias, guardasse, como você falou, toda a visão estratégica, a importância do longo prazo, um componente que a gente fala, né, da visão sistêmica, das consequências disso tudo que está interconectado. Outro elemento que a gente gosta aqui na Universidade do Futebol, mas a gente não vê aí fora, que é uma expressão todo mundo joga o jogo, né? Então você também citou aí com muita propriedade. Não é quem às vezes é sacrificado ou endeusado é o treinador, mas nós estamos falando da área das decisões financeiras, nós estamos falando desses impactos que ele começa no recrutamento, né? Se você não faz um matching cultural, se você não faz um perfil, se você não faz os soft skills que a gente chama, né? E não coloca bastante ciência, esse paixões e milhões cada vez mais fica insustentável. Como é que você vê, então, todos esses elementos que a gente poderia, começando pela ciência, acoplado a esse paixões e milhões? Como será e como seriam essas oportunidades do futebol daqui para frente? Primeiro, eu acho que você foi cirúrgica na origem dos erros, está no processo de seleção e recrutamento. E a gente pode fazer uma reflexão, para responder a sua pergunta, a gente pode fazer uma reflexão um pouco mais crítica por três perspectivas diferentes, né? Pelo olhar do treinador, pelo olhar do dirigente, pelo olhar do torcedor. O torcedor tem o seu clube de coração, ele quer sempre ver o clube em ascensão, em desenvolvimento, disputando títulos, conquistando vitórias. Só que, devido a essa situação consistente no Brasil, ele fica preso, refém do curto prazo, ao enxergar somente ali os nomes que entram ou saem do clube dele, sejam treinadores ou jogadores que tão pouco sustentam essa condição. Mas ele não enxerga o que está mais além dos olhos, que é o clube sendo afundado, devido à irresponsabilidade dos tomadores de decisão. Porque o que acontece? Quando uma equipe brasileira muda de treinador 3, 4 vezes em uma temporada, ela não está somente trocando os nomes, os líderes técnicos, ela está acumulando rescisões contratuais e dívidas trabalhistas, que nem sempre são honradas pelos empregadores, porque o dirigente não responde legalmente por aquela assinatura. De uma forma exponencial, isso acontecendo numa sequência de anos, são inúmeras dívidas que vão se acumulando com o treinador, com os advogados, com os demais credores envolvidos em cada um desses processos, e isso afunda o clube, porque quem paga a conta, inevitavelmente, é o torcedor. Então, eu acredito que o torcedor precisa exigir um pouco mais de transparência do tomador de decisão, porque o torcedor é efetivamente o dono do clube. O futebol existe como um fenômeno de integração social, ele existe para o torcedor. Então, o torcedor precisa ter a transparência sobre como as decisões são tomadas, onde os recursos são alocados,
quais são as despesas que estão envolvidas nessas mudanças de treinador. Imagine se nós considerarmos 594 trocas de comando em 16 anos, e nós não temos acesso às rescisões contratuais, e nem todas foram demissões, às vezes foram escolhas dos próprios treinadores, mas qual seria a dimensão financeira disso? Imagina esse recurso financeiro sendo retroalimentado a favor de infraestrutura, de treinamento de capital humano, de investimento ou manutenção de jogadores. Acredito que a intolerância, a impaciência do torcedor seria muito menor, mas ele não consegue enxergar isso porque, ao testemunhar uma mudança de comando técnico, ele está preso no resultado e nos nomes que estão entrando e saindo. Mas a visão é muito maior. Do ponto de vista do dirigente, eu pego carona na sua pergunta, é exatamente isso. Os dirigentes não identificam que a mudança de comando não deixa apenas o treinador como refém do curto prazo, como o próprio clube. Sobretudo quando a mudança ocorre durante a Liga Nacional, porque a partir do momento que um líder é demitido, aquela substituição, o novo comandante precisa ser apontado o quanto antes. Então, existe pressa na tomada de decisão. Não existe tempo, nem critério, nem avaliação suficiente que possa comprovar, por mais argumentos vazios, simplistas, que um decisor possa tentar expor pela mídia aos seus torcedores, que vá defender que aquela decisão foi bem embasada, porque não foi. A sua essência, quando nós enxergamos todas as variáveis, condicionantes, fatores que de fato influenciam com peso estatístico no pré e pós mudança de comando técnico, é claro que coletivamente o treinador brasileiro não tem espaço nem tempo para desenvolver o seu potencial. Isso causa frustração, porque ele não consegue projetar a sua carreira e, no geral, o clube, enquanto negligencia o seu processo de seleção e recrutamento, de uma posição de liderança. Imagine se um partido político em campanha eleitoral decida trocar o seu principal candidato a cada 3 meses e dentro de 3 dias a decisão seja tomada, dentro de 5 dias, ou que seja, menos de um mês. Como isso ia soar confuso para os eleitores. Ou numa empresa, numa multinacional, se a cada trimestre os diretores, gerentes forem substituídos com tomadas de decisão impulsivas, emotivas, sem embasamento profissional, sem análise de histórico, quantitativo ou qualitativo com base em perfil, como subordinados e empregados não iriam ficar confusos a como responder, a como trabalhar. O mesmo vale para o futebol. Essa mudança contínua atrapalha até mesmo o trabalho do dirigente que está tomando a decisão. Então, a caminhada no processo da seleção e recrutamento, que é negligenciada, que ela não é respeitada, ela vem à tona no acúmulo de dívidas, nas rescisões contratuais, na ausência de rendimento esportivo, porque nós comprovamos, após a mudança de comando técnico, se o treinador só enxerga ali parcialmente um resultado no 7º jogo, que a mudança responde por outros interesses, não pela melhoria do rendimento. Uhum. E, por fim, até me estendo um pouco, peço desculpas por isso, mas é sempre válido considerar que essa situação é desfavorável no cenário esportivo. A principal vítima do ritual do bode expiatório é o treinador. E isso extrapola a profissão para ele, porque uma sequência de frustrações, de estresse, de ansiedade, abala muito a saúde física e mental desses profissionais. Isso a gente tem constatado, não só nas 16 temporadas sob análise, em argumentos públicos dos treinadores, ou até mesmo doenças, disfunções cardíacas, cardiovasculares, sinais de obesidade, de sono desregulado, transtornos de intolerância ou impaciência frente a jornalistas, a membros do próprio clube, em casos mais agudos, até mesmo com pessoas da própria família, porque isso abala muito a condição humana do treinador de futebol. Ele não consegue ter segurança, consistência e relevância para ser valorizado na sua função se a cada momento, a cada 190 dias no ano ou 65 dias durante a vigência do Campeonato Brasileiro, ele for demitido. Então, ele tem que trabalhar mais como controlar a sua pressão interna, dentro desse contexto extremamente inoportuno
mas que abala muito a sequência de uma construção, de um desenvolvimento que a gente quer enxergar em todos os clubes do país. Walter, a CBF, enquanto instituição de caráter privado, sem fins lucrativos, tem como objeto, segundo o seu estatuto, administrar, fomentar, difundir, aperfeiçoar, fiscalizar a prática do futebol profissional e não profissional em todo o território nacional. Por outro lado, eu ouvi do ex-presidente José Maria Marinho uma entrevista onde ele estava sendo apertado, cobrado pela falta de uma atuação mais ampliada em determinados setores do futebol, afirmando que o objetivo da CBF era cuidar das nossas seleções. A minha pergunta para você é como a CBF encara hoje, na gestão do Rogério Caboclo, essa questão do papel da CBF no fomento, desenvolvimento mais amplo do futebol brasileiro, ou seja, para além dos cuidados com as nossas seleções brasileiras, a principal, as diferentes categorias. O que está sendo feito de mais importante nesse sentido, Walter? Bom, Medina, eu acho que a tua pergunta é uma pergunta estratégica, exatamente para nós podermos, nesse momento, conceber a grande diferença entre aquela avaliação que você recebeu do passado e como a CBF tem sido construída nesses últimos 5 anos, onde está à frente exatamente o atual presidente, Rogério Caboclo, um homem jovem, uma excepcional formação na área do esporte, primeiramente em São Paulo, depois na Federação Paulista de Futebol, mas com uma formação em administração na área do direito e na área financeira. Ele completa, eu diria, integralmente aquilo que se espera do gestor moderno do esporte e do futebol. E ele tem um conceito absolutamente diferente desse, até porque é claro que incorpora o papel de coordenador das seleções brasileiras, um papel fundamental, eu diria, intransferível, e aí mais ainda do que era feito no passado, com todo o procedimento de inovação, de tecnologia, de preparação permanente para continuarmos sendo a grande referência de futebol do mundo. E aí tem inúmeros exemplos e dados que podem demonstrar isso. Nós estamos nos preparando para o Catar, não apenas para participar de uma competição de maneira elegante, correta, adequada, mas para disputar o título. Nós queremos novamente, depois de muitos anos, voltar a ganhar aqueles títulos que ganhamos no passado em outras condições, com outras características. Mas hoje a CBF é uma empresa de conteúdo, de entretenimento, de comunicação. Ela realiza mais de 21 campeonatos nacionais, tanto nas modalidades profissionais como na base e no futebol feminino, que hoje é uma prioridade absoluta no mundo. Ele recuperou a ideia da formação profissional com a transformação da escola de futebol, antigamente terceirizada para a formação de treinadores e de profissionais no campo do futebol, numa academia, numa universidade, que nós chamamos na CBF Academy, com quase 40 cursos em todas as modalidades, num projeto de preparação de todos os profissionais do futebol, numa linha de qualificação, de requalificação permanente, de emissão de certificados que correspondam ao que há de melhor no cenário mundial. Hoje nós não perdemos nada para a formação profissional, por exemplo, da UEFA. Nós construímos uma área, eu diria, hoje muito grande, chamada CBF Social, que tem um trabalho de dimensão doutrinária, ideológica, de formação desde os 6 anos de idade, para que o futebol seja um instrumento, uma alavanca, não apenas para a formação de craques, de alto rendimento, para atividades profissionais, mas seja um instrumento de educação para a cidadania. Uma pergunta para o João Batista Freire. João, dentro do processo de globalização que o mundo vem vivendo nos últimos tempos, a gente nota uma tendência de homogeneização dos métodos de treinamento, com muita ênfase principalmente a obediência tática. Isso é um fenômeno que a gente tem visto aí nos últimos 15 anos, 20 anos, talvez menos, essa ênfase na obediência tática.
e o rigor atlético também, que é inerente a essa disponibilidade tática dos jogadores, né? E que muitas vezes elas robotizam os jogadores, né? Tirando muito da sua essência de, vamos dizer assim, de autonomia para jogar, com mais imaginação, mais criatividade, até mais alegria, né? O que a gente pode fazer para reverter essa tendência, João? Então, nós temos ao longo da história, né, do esporte, mais especificamente do futebol, alguns exemplos muito poderosos que contrariam essa insistência, né, que você menciona como globalização, de forçar as equipes esportivas a se comportarem de uma determinada maneira, né, e adotarem um determinado modelo, que tende a homogeneizar as situações do jogo. Então, quando o futebol chegou no Brasil, no final do século XIX, ele não veio para ser praticado pelo povo. Ele veio como um entretenimento, como uma coisa muito gostosa, né, para ser usufruída pelas elites. Ele veio pela mão de gente que fazia parte da elite brasileira, para ser praticado pelos jovens homens que frequentavam os clubes de elite na época no Brasil. O Fluminense, o Flamengo, o Botafogo, o Palestra, o Corinthians e outros clubes lá do Nordeste, Rio Grande do Sul. Mas os pobres não tinham acesso a isso, né? Só que os pobres brasileiros, de alguma maneira, ficaram sabendo do futebol e acabaram vendo pessoas jogando futebol. E acharam aquilo muito interessante, muito engraçado, muito divertido. E começaram a inventar maneiras de brincar ao seu modo daquilo. Então, como os meninos, né, as meninas não tinham acesso na época, né, os meninos brasileiros pobres não podiam praticar aquele futebol inglês, eles começaram a brincar do jeito deles. Começaram a configurar um novo modo de jogar, que era o modo deles de jogar futebol, né? E esse modo foi forjado como? Brincando, né? Se divertindo, com coisas que se podia chutar, né? Bolas improvisadas de meia, latas, né? O que fosse possível. E em terrenos muito variados, descalços. Então, a população mais pobre do Brasil, que até hoje é julgada incapaz de aprender os conteúdos escolares, reinventou o futebol e dominou o futebol por 50 anos. Como que uma população que é incapaz de aprender geografia, história, química, física, português, consegue aprender uma coisa tão difícil como o futebol? E aprender de um jeito diferente daquele jeito que se ensinava nos clubes. E de um jeito diferente daquele que se ensinava nas escolas. Quem aprende futebol como os brasileiros aprenderam, aprende qualquer coisa. Então, existe não uma escola brasileira de futebol, mas um jeito brasileiro de aprender futebol que nós renegamos, né? Que o mundo já apreciou, mas também renega, porque esse funcionalismo, né, que domina o futebol é terrível, ele é matador, né? É contra isso que o Bielsa se rebela. Isso que eu estou falando, ele sabe, ele conhece, ele sabe do poder de aprendizagem que tem esse envolvimento esse envolvimento das pessoas com coisas interessantes no mundo lúdico. E ele se rebela contra essa imposição de métodos estúpidos, né? Que não vão ensinar a jogar futebol, como não vão ensinar português, como não vão ensinar geografia, como não vão ensinar física, porque são métodos que ignoram o ser humano, ignoram o contexto de vida das pessoas.
E então, por isso que ele se pronunciou daquela maneira, e é claro, as pessoas que não gostam dele vão interpretar as palavras dele de uma maneira. E as pessoas que gostam dele, ou que têm boa vontade, vão interpretar de uma outra maneira. Ele não quis dizer, em hipótese alguma, que não se pode repetir. Claro, o jogador dele vai repetir dribles milhares de vezes, vai repetir cruzamentos milhares de vezes, mas num contexto completamente diferente desse contexto que mata a criatividade no futebol, né? João, e o que fazer para reverter essa tendência? O que você sugere? A gente enfrenta um universo de pessoas muito poderosas, né? Que se isso dá lucro, é isso que vai ser feito. Agora, nós estamos na contramão, né? Por exemplo, em 1998, eu escrevi pela primeira vez um termo chamado pedagogia da rua. Né? 22 anos depois, nas equipes de base do Brasil todo, os professores falam de pedagogia da rua, mas eles não praticam. Não praticam, provavelmente não sabem nem o que quer dizer rua, do ponto de vista metafórico. Eles nem entendem o que é rua, porque eles acabam, em boa parte dos casos, não todos, mas boa parte dos casos, eles acabam fazendo o quê? Fazendo os meninos deles, que aos 11 anos eram craques, eles fazem esses meninos jogar para não perder, eles instilam o medo, né, e não a coragem nesses meninos, e eles não praticam pedagogia da rua coisa nenhuma. Porque... Às vezes até tiram do centro de treinamento, né, João, e leva para a rua asfaltada para eles jogarem na rua. E o resultado é um monte de bolha no pé dos meninos. Né? E eles querem se tornar técnicos profissionais, eles querem fazer carreiras, não tem coragem o que a gente tem que fazer modelos diferentes e mostrar que dá certo. Por exemplo, eu acredito no modo de jogar do Bielsa, acredito no modo de jogar do Fernando Diniz. Então, eles me convencem mesmo não ganhando jogos, mas eles só convencerão o mundo ganhando jogos, senão eles não convencem. Né? Ô, Medina, eu queria aproveitar um comentário do João para dizer uma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho pensado muito, assim, eu tenho refletido muito sobre, né, porque o ser humano sempre lutou pela sobrevivência. Né? Os antigos, por exemplo, eles não dominavam o fogo, não tinham armas ou tecnologias de defesa, de ataque, etc., etc. Então, lutavam o frio, a fome, enfim. O pobre, ele também, boa parte do tempo de vida, ele luta pela sobrevivência, sobretudo nesses tempos aí de pandemia, né? A luta é pela sobrevivência, porque às vezes o que ele ganha de manhã é para comer de noite e quando muito, etc. Bom, onde que eu quero chegar com esse... Agora, a sobrevivência é muito pouco para nós, a gente precisa de vivência. E onde o pobre tem vivência e não só sobrevivência? Na música, no futebol, no churrasquinho lá de gato, com uma cachaça, de repente, conversando com um amigo, né? Jogando uma bola, dançando, tocando uma música. Então, isso é maravilhoso, né? Quer dizer que a pobreza encontra vida, né? Encontra sentido de vida, encontra ludicidade na vida, alegria pela vida, quando ela pode fazer essas coisas do jeito delas, né? Como o João bem mostrou, porque boa parte do tempo eles passam tentando sobreviver e cada vez em piores condições. E é muito lindo isso. Então, nesse sentido, o futebol, né? A música e a dança, a arte, né? O encontro com amigos, etc., são algo que lhes dão vivência, lhes dão humanidade. Isso eu acho maravilhoso, sabe? E, infelizmente, muitas vezes, como o João bem analisou, nós tentamos descaracterizar isso, tentamos desrespeitar isso, tentamos inibir isso, pelos motivos que se costuma dar, né?